Este programa é livre para todos os públicos. Na quarta-feira passada, estávamos todos reunidos na igreja, ou por tradição, porque muitos vão por tradição, aquelas pessoas que nem na igreja vão, na quarta-feira de cinzas eles aparecem. Outros foram porque realmente estavam com uma disposição de mudança de vida, e outros devem ter ido apenas por curiosidade. Mas, de qualquer uma dessas formas, os cristãos entraram na igreja e receberam as cinzas sobre as suas cabeças, e ali diante de Deus eles prometeram, nós prometemos, mudança de vida. Eu não quero mais ofender a Deus. Se tem alguém que ofende, eu vou ajudar para que essa pessoa não ofenda mais. Mas eu faço o propósito, não vou mais te ofender. E a cinza foi imposta. 8 dias se passaram. E aí? O propósito continuou, já acabou, já esqueceu? Porque nós temos esse problema de falta de memória, As coisas de Deus a gente tem tendência a esquecer. As do mundo não, a gente sempre lembra. Mas nós fizemos um propósito de mudança. Convertei-vos e crede no Evangelho. E todo mundo respondeu amém. Até as mães que levaram suas criancinhas nos braços, até elas também foram. Como nós vimos aqui na primeira leitura, que houve realmente uma conversão na cidade de Nínive. Eu pergunto mais uma vez, e aí? Os propósitos estão firmes de mudança de vida? Ou está mais ou menos? Ou, deixa para lá, é assim mesmo. Todo mundo faz. Está todo mundo perdido mesmo? Tem pessoas que falam assim, mas padre, então estamos todos fritos. Só que não pode estar é você. E aí, já mudou? Ou esqueceu? Eu estou fazendo essa introdução para nós entrarmos no Evangelho de hoje. Jesus hoje está falando de uma geração. Então, hoje nós precisamos parar e olhar, não a pessoa individual, mas a geração. Bem, eu vou dar um conceito de geração aqui, que é um conceito bem geral, Porque hoje essa questão de geração tem mudado, Até os conceitos mudam também. A gente já se ouve falar de geração X, Y, Z, talvez venha a 3, a 4, vai inventando número aí para falar de geração. Então, o conceito geral de geração são todas aquelas pessoas que nasceram e viveram numa mesma época. Esse é o conceito geral. Então, todos aqueles que nasceram em 1966, que foi o ano que eu nasci, faz parte da minha geração. Você nasceu em que ano? Então, perceba. Todos aqueles que nasceram nessa época, a sua é outra geração. Então, vamos observar, a geração dos meus tataravós. Veja que era uma geração assim, não era má, era má, mas não má como Jesus está dizendo aqui. Eram pessoas mais tementes a Deus. Eram pessoas que não eram muito de questionar as coisas. Tudo que elas faziam estava mais em volta ali da igreja. Nossa, o padre nessa época era tudo. Me desculpe eu falar assim, É como se fosse um semideus. Mas não, é porque o pessoal tinha um respeito ao padre. Não, o padre falou. Se o padre falou, está falado. É Deus quem falou. Essa é a geração lá dos meus tataravós. Se a gente for
olhar a geração lá da Idade Média, nós vamos perceber também, né, que eram pessoas assim. O governo e o Estado andavam juntos. Aí depois vem essa tal de modernidade e pós-modernidade. Aí os homens agora começam a entrar no mundo da tecnologia e tantas outras coisas. Os homens começam a se achar os tais. Aí Deus vai ficando para trás. Deus não existe, sou eu que faço. E assim por diante. Uma geração sem Deus. Essa é a geração. E essa geração que nós estamos é pior ainda. Muito pior. Até mesmo aquelas pessoas que se dizem serem de Deus, elas não olham mais as situações da vida com o olhar de Deus. Elas olham a partir dela, querendo que Deus faça como eles querem. Então, é uma geração que quer que Deus se adapte ao seu pensamento, à sua forma de agir. Então, não é uma geração aonde nós devemos nos enquadrar em Deus, não é Deus que tem que enquadrar. Aí me vem aquela frase de São Tiago, né? Que ele diz bem assim: ou nós somos amigos de Deus, e ser amigo de Deus significa ser obediente a Ele, fazer as coisas que Ele pede, ou nós vamos ser amigos do mundo. E quem é o amigo do mundo? O amigo do mundo é aquele que não faz as coisas que Deus manda. Aí ele diz, ou nós somos amigos de Deus e inimigo do mundo, ou nós somos amigos do mundo e inimigo de Deus. Mas essa geração má que nós estamos, ela encontrou uma forma de viver. Então ela diz assim, vamos pegar as duas coisas. Vamos ser de Deus e vamos ser amigos do mundo. É assim, essa é a nossa geração. Aí você encontra os cristãos, eles vêm na igreja, tem aqueles que gostam até de ir na missa diária, tem aqueles que só vão no domingo, aí fazem adoração, leem a Sagrada Escritura, faz tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem tudo que o mundo manda também. E o que o mundo quer. Aí você encontra cristãos que apoiam a prática homossexual. Diz, não, isso não tem problema. Aí você encontra esses cristãos que apoiam a corrupção. Você encontra esses cristãos que são mentirosos mesmo, e mentirosos mesmo. Mente. E se tiver de salvar-se e prejudicar o outro na mentira, ele faz isso também. Então ele se salva e deixa o outro lá, ó, e prejudica o outro e ajuda o mentiroso a mentir. Ainda mais quando se fala de autoridades. A autoridade está mentindo, aquela pessoa também mente junto com a autoridade. É uma geração mentirosa mesmo. Vive os dois lados. Aí você encontra os cristãos, os casais, né, que eles apoiam o uso do anticoncepcional. Mas são da igreja, mas não é bem assim também não. Deus também é assim, aí justifica, né? Deus também não é assim, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. Deus entende a nossa vida.
Deus sabe como é que é. Aí os pais que apoiam os seus filhos, né? Aí os filhos entram nessas questões aí de uma sexualidade errada. Não, o que é que tem? Não é bem assim, não. Não é bem assim. Deus deixa, Deus permite. Afinal de contas, é o tempo deles, né? Aí esquece que esse tempo deles no pecado pode ser o último tempo dele, né? Porque quem tem garantia que vai passar da adolescência e vai passar por essa fase? Aí o pai, a mãe vai apoiando, dizendo, não é bem assim não, porque os estudiosos, eles descobriram que é assim mesmo, então tem que descarregar mesmo, senão vai tudo para a cabeça. É assim. Mas não olham e não conseguem olhar com o olhar de Deus. Então, olhar com o olhar de Deus é o que está lá no livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não, eles estão dizendo que agora, me desculpe eu usar a expressão, Jesus virou um descarado. Depois vou me confessar, porque não é bom falar isso. É uma blasfêmia falar que Jesus é isso. Mas é assim que o pessoal está fazendo de Jesus. Porque agora, com tantos estudos, e esses estudos são totalmente contra a moral cristã, é contra o catecismo, é contra o evangelho, a pessoa vê, ela lê, mas ela está tão impregnada dos ensinamentos do mundo, que ela vai sempre encontrar uma forma de justificar aquela passagem do evangelho, aquilo que os santos padres falaram, aquilo que o Papa diz, ela vai justificar para dizer não é bem assim. Aí diz, não, isso aqui não foi escrito dessa forma, foi eles que inventaram. Aí começa para justificar o pecado. É essa a minha geração. E se você está vivo, é a tua também, independente do ano que você nasceu. Essa é a nossa geração. Que entram nas igrejas, profanam a igreja, fala mal de Deus, blasfema contra Deus com palavras e com atitudes. Essa é a nossa geração. Aí agora Jesus está dizendo assim, olha, os ninivitas se converteram. A rainha de Sabá, que é a rainha do sul, que nós vimos recentemente essa passagem, que ela foi visitar Salomão, ela ficou admirada, que homem é esse? Esse cara é demais, meu Deus. De onde é que vem tanta sabedoria desse homem? Não é possível. Os deuses que eu cultuo não chega nem aos pés desse daí. E diz que aí que ela louvou a Deus e se converteu. Ela se converteu, a mulher pagã. Aí Jesus está dizendo assim, que a geração dos ninivitas e a geração dessa rainha de Sabá se salvaram, né? Vocês viram na primeira leitura que o cara se converteu com a pregação de Nínive. Jesus vem, falou, fala e vai falar, e as pessoas estão dizendo, não, Jesus não é bem assim não, não se converte, acham que estão convertidos. Então, tem aqueles que estão na igreja, acham que estão convertidos, eles acham, mas não estão não, é a prática dele, dá para perceber, a forma de pensar, o que fala, a justificativa, que não é bem assim, e está lá escrito, a igreja fala, como eu já repeti, os papas vêm com as encíclicas e falam, e a pessoa lê e diz, não é bem assim não, aí eles justificam com quem? Com um teórico pagão. Aí o teórico pagão fala aquilo que ele quer. Aí ele diz, isso aqui, tá vendo? Tá vendo o que aquele cara falou? Você não tem conhecimento. Essa geração é assim. Aí a rainha de Nínive, aquele rei de Nínive lá com aquela geração, estão convertidos agora diante do trono de Deus, baseando-se no que Jesus está falando. E a rainha também de Sabá está lá. Aí essa geração
irá um dia ao encontro de Deus para o julgamento. Vocês estão vendo aqui que Jesus está falando de julgamento. Aí essa geração que se diz convertida, que vai na igreja, que faz adoração, e faz um monte de coisa, que tem trabalho na igreja, e isso e aquilo, e também aquela geração daqueles ateus que não querem saber de Deus, todos vão diante de Deus. Aí nós vamos nos deparar lá com a rainha de Sabá convertida, os ninivitas do outro lado, tudo. Aí Deus vai dizer assim, está vendo? Eles mudaram e vocês não mudaram. E aqui está dizendo, e serão condenados. Está aqui. No dia do julgamento, Lucas capítulo 11, versículo 32. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração que está aqui e a condenarão. Aí a gente vai lá no livro do Gênesis, aí diz assim, olha, que Noé, você lembra que na quarta-feira passada eu dizia aqui, na missa da quarta-feira de cinzas, que Deus se arrependeu de ter criado o homem, porque o homem se afastou dele? Aí é o capítulo 6 do Gênesis. No versículo 9, depois vocês podem conferir lá diz assim, olha, Noé era um homem justo e perfeito no meio de homens, no meio de uma geração totalmente afastada de Deus. Então, naquela geração de Noé, só ele era justo, o resto, tudo longe de Deus. Aí nos Atos dos Apóstolos, na primeira pregação que Pedro faz, ele diz bem assim, salvai-vos dessa geração má e perversa, salvai-vos. Então o que é que ele está dizendo? Se convertam, não andem como essa geração não façam como eles fazem, sejam justos, ajam como santos, homens santos e mulheres santas, o que é sim, o que é não, não justifique o que Deus fala a partir da sua concepção ou dos teóricos pagãos, faça o que Deus manda, salvai-vos dessa geração perversa. Pronto, termino, a hora já está bem avançada, vocês vão até sair hoje um pouco mais tarde, falei demais, me empolguei. Pense nisso agora. Você está numa geração perversa, má. Eu até anotei aqui, olha, é uma geração que não quer saber de Deus, é uma geração materialista, é uma geração que promove o aborto, é uma geração que promove o incesto, é uma geração que promove a prática homossexual, é uma geração corrupta, é uma geração mentirosa, é uma geração egoísta, é homicida, é adúltera e reticência. Anote o resto você.